Pessoal, tem um ditado que todo mundo conhece: o combinado não sai caro. No entanto, em termos de relacionamento conjugal, nós não conseguimos cuidar das relações a partir desse ditado. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal. Aqui nós temos um curso com 2 anos de duração, tríplice chave de leitura, as aulas são ao vivo, vários professores para te ensinar, você ainda pode optar pelo estágio, seguido de supervisão, tudo no formato online. Este é um combinado que não sai caro. Agora, em termos de relacionamento conjugal, a gente não pode validar esse ditado, embora tenham várias pessoas na internet trazendo informações no âmbito da terapia de casal, como se tudo pudesse ser combinado. Então, eu vou deixar aqui para vocês qual é o meu ponto de vista em relação a esse tema. Uma relação conjugal não é como uma relação comercial, por exemplo, onde o trato pode ser combinado mediante parâmetros específicos. Isso sim, aquilo não, e estamos combinados. Quando a gente fala de uma conjugalidade, existem elementos que tornam aquele laço muito mais complexo do que um relacionamento, por exemplo, comercial, onde nós temos contratos, né? Contratos com várias regras, onde as pessoas assinam e cada parte cumpre aquilo que lhe cabe para que o resultado daquele contrato, daquela equação, possa se dar de forma benéfica para ambos os lados. Em conjugalidade, existem outras esferas para além do combinado, que a gente precisa levar em consideração. O casal pode fazer combinados? Deve fazer combinados. Recentemente, escutei um marido de uma mulher falando: hoje eu falo para todos os meus amigos que antes de terem filhos, ele falando, vocês devem fazer um combinado com as suas esposas sobre como cuidar dos filhos. Então, ele está falando no sentido de que no seu casamento, antes deles terem filhos, não fizeram determinados combinados e hoje ele está colhendo frutos dessa ausência de combinados. Cada um faz de uma determinada forma e o casal encontra muitas dificuldades na parentalidade, inclusive na conjugalidade, porque um contexto influencia no outro. Então, ele traz essa ideia como se esse combinado pudesse vingar, é a melhor palavra. Nem sempre vinga, gente. Por quê? Porque o casal traz elementos que não são da ordem, muitas vezes, do combinável. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Um determinado homem reclama, queixa de sua esposa, dizendo que ela não o respeita. Essa é a frase. Ela não me respeita, ela invade meu espaço, eu quero que ela aceite o meu não, aceite a minha negativa. Quando eu disser não, eu quero que ela me respeite. Então, a frase, né, direcionada à esposa é uma frase lógica, uma frase fácil de ser entendida. No entanto, num processo psicoterapêutico, inclusive, não é tão fácil assim de ser trabalhada essa frase, porque em psicoterapia a gente tem que malhar, né? Neste caso específico, a esposa responde: tá bom, eu concordo com ele, eu vou respeitar, eu não vou invadir, eu vou fazer diferente. No entanto,
ela não consegue alterar o seu comportamento no cotidiano desse casal. Por quê? Porque essa alteração de comportamento que ele solicita, querer que ela pare quando ele disser não, não diz respeito a uma compreensão cognitiva, embora ela concorde com ele. Diz respeito a um modus operandi dela. E quando eu falo modus operandi, eu estou falando quase que como é a única condição que ela tem para viver na conjugalidade é invadir, que é a queixa dele. Ela me invade. Então, ela liga com frequência, quer que ele atenda as ligações a tempo e a hora, quer que ele mande fotos de onde ele está, quer saber o que ele anda fazendo. De fato, ela não respeita, ela não suporta, essa é a melhor palavra, ela não suporta ele agir num campo individual. É claro que essa ausência de sustentabilidade da parte dela cai num comportamento de desrespeito, não há dúvidas sobre isso. No entanto, como dizem, o buraco é mais embaixo. Não adianta, enquanto profissional, a gente querer cuidar dessa relação, dizendo para ela, já que você concorda, tente fazer de outra forma, o que está ao seu alcance mudar num próximo contexto. Enfim, não está nessa ordem. Está em outra ordem, está num contexto anterior à condição do desrespeito. Esse contexto anterior, quando eu falo que é a única condição dessa mulher, a gente está falando de um limite no comportamento dela. Ela é uma mulher invasiva. Ela é uma pessoa que não consegue se conter no seu espaço. É como se não saber o que o parceiro está fazendo a aniquilasse. Essa é uma boa palavra, aniquilasse. É como se ela despedaçasse ou viesse a deixar de existir. Não estou falando de ideação suicida, não é isso. Estou falando de uma sensação subjetiva desta pessoa frente à ausência de resposta do marido. Esse comportamento dessa mulher é da ordem da psicose, tá? Tudo que vai cair nessa ideia do aniquilamento, do deixar de ser, ela não consegue se comprometer, ela não consegue fazer gancho com o marido real que ela tem, que é este que está pedindo um espaço, tá? Então, ela não consegue dar esse espaço, ela está mais do que fundida, não é fundida, porque não são dois elementos, do ponto de vista dela. É como se ela estivesse só sobrevivesse agarrada a ele, porque ela não se reconhece como sujeito. Então, por isso que eu digo que não tem dois, tem um do ponto de vista dela, elemento agarrado no outro. Isso é da ordem da psicose. E quando eu falo da psicose, eu estou utilizando a abordagem winnicottiana. Não é a divisão clássica que a gente encontra aí no CID sobre o que são as psicoses. Então, essa mulher, embora ela tenha todo esse comportamento invasivo, ela não consegue fazer diferente. Aí vocês vão me perguntar, como que trabalha isso numa psicoterapia de casal? Depende. Aí a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Quanto tempo esse casal está junto?
É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se o casal estiver junto há 10 anos, até que seja 2 anos, e ela tenha, né, esse comportamento há 2 anos, esse marido sustenta o comportamento dela. Então, ele também está comprometido com esse formato desse agarramento nele. Ele está comprometido com isso, de alguma forma. Porque se ele conseguisse sustentar a sua subjetividade num espaço mais individuado, ele não ia conseguir conviver com esse sufoco que passou 2 anos, ele vem queixar na psicoterapia. Vocês concordam? Então, aí, para responder a pergunta, como se resolve isso na psicoterapia? Depende. A gente tem que olhar para o contexto. Se ele está comprometido com isso, a gente vai ter que deixar o casal falar e falar e falar, compreendendo nós que somos profissionais que ambos sobrevivem agarrados um no outro, embora ele tenha um pouco melhor estabelecido esse espaço seu, espaço subjetivo, espaço individuado, ela menos. Mas ele tem um pouco mais. Agora, pode ser também que outros fatores tenham ocorrido para que, vamos dizer, num tempo de 2 anos, ele comece a queixar disso. Inclusive uma traição. Pode ser que ele estivesse agarrado nela, mas por motivos que a gente não sabe quais, esse homem venha manter um relacionamento com uma outra pessoa fora do casamento e em paralelo, e esse movimento que ele faz, vocês estão vendo que vem a ocupar um espaço da subjetividade dele, vem fazer ele se separar um pouco dentro dessa primeiro agarramento com a mulher, né? Ele consegue se separar um pouco desse espaço e se liga a uma outra pessoa. Aí ele se sente sufocado com as cobranças que a mulher faz. Isso é possível. Então, quando vocês falam como tratar, depende de como o casal está. Então, eu vejo essas 2 alternativas num primeiro momento. Não vejo nenhuma possibilidade de essa pessoa que a gente está colocando como uma mulher ter essa atitude invasiva, como eu falei no início do vídeo, e o homem ser um homem amadurecido, um homem que guarda seu espaço subjetivo com mais reconhecimento, com mais diferenciação. Não dá para ser assim. Por quê, Denise? Porque a pessoa que guarda esse espaço não consegue manter esse laço emaranhado. Não dá. É igual água e óleo, não mistura. Eles não são compatíveis. Então, quando a gente vê um determinado cenário na conjugalidade, ainda que o primeiro queixe do segundo, a gente precisa entender que aquela queixa diz respeito também a quem queixa, ou aquele que está anunciando a queixa. Aí a gente vai compreender o casal e vamos compreender as 2 subjetividades, tá? É basicamente isso que eu quero trazer nesse vídeo para vocês. E gostaria de escutar se vocês já ouviram algo semelhante na clínica de vocês, no sentido de ela tem um comportamento invasivo, o que vocês fizeram para resolver, quais as dúvidas que vocês têm, conta para mim.